Capítulo 5. Provas da existência do perispírito. A comprovação da existência do perispírito que o Espiritismo oferece constitui, inegavelmente, contribuição das mais valiosas para o conhecimento do homem, em sua integridade. Segundo a sugestão de Leon Denis, abre parênteses, abre aspas, o problema do ser, do destino e da dor, fecha aspas, 18ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1995, página 58, rodapé, fecha parênteses, podem as provas ser divididas em objetivas e subjetivas. Nessa direção, pode-se admitir que se alinham entre as provas objetivas as que se produzem nos processos de materialização, as resultantes especificamente do fenômeno de desdobramento, as fornecidas pela fotografia transcendente, as produzidas pelo transfoto, as que são colhidas nos fenômenos de exteriorização de sensibilidade. Entre as provas subjetivas destacam-se as sensações de integridade, as percepções extracorpóreas, as percepções facultadas pela vidência ordinária. Quadro. Provas da existência do perispírito. Subdividido em objetivas, que desdobra-se em materialização, desdobramento, fotografia transcendente, transfoto, exteriorização de sensibilidade, e subjetivas, desdobrando-se em sensação de integridade, percepção extracorpórea e vidência. Materialização. Na multifária ocorrência ectoplásmica, os fenômenos que dizem que a chamada materialização de espíritos atraem destaque particular, abre parênteses, entre aspas, materializar, ensina Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, abre aspas, é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível ainda ao quadro dos conhecimentos terrestres. Ver R.A. Ranieri, Materializações Luminosas, 5ª edição, São Paulo, FESP, 1995, página 247, capítulo 8, fecha parênteses. Nesse processo tão delicado, quão complexo, podem surgir a formação do corpo inteiro do espírito manifestante, entre parênteses, materialização total, ou apenas de partes do corpo, entre parênteses, materialização parcial. Nota de rodapé. Historicamente, pode-se dizer, com Denis, que foi na Inglaterra que esse tipo de manifestação foi metodicamente analisado, produzindo os mais formais e importantes testemunhos. Abre aspas, em 1869, fecha aspas, anota o autor, abre aspas, a Sociedade Dialética de Londres, uma das mais autorizadas agremiações científicas, nomeou uma comissão de 33 membros, sábios, literatos, prelatos, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, de Royal Society, Henry Lewes, hábil fisiologista Huxley, Wallace, Crookes, etc., para examinar e aniquilar para sempre esses fenômenos espíritas que, dizia a moção, são produto da imaginação. Depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão, em seu relatório, reconheceu a realidade dos fenômenos e concluiu em favor do espiritismo. Fecha aspas. Na descrição dos atos observados, acrescenta Denis, o relatório não só demonstrou as pancadas, os movimentos da mesa, como também se referiu às aparições de mãos e de formas que, não pertencendo a nenhum ente humano, pareciam vivas por sua ação e mobilidade. Essas mãos eram algumas vezes tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que elas não eram o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. Abre aspas. Um dos 33, A. Russell Wallace, colaborador de Darwin, e
depois da morte deste, o mais eminente representante do evolucionismo prosseguiu suas investigações e consignou os seus resultados numa obra de grande êxito, Miracles and Modern Spiritualism. Falando dos fenômenos, exprime-se nestes termos: quando me entreguei a essas experiências, era fundamentalmente materialista. Não havia em minha mente concepção alguma da existência espiritual. Contudo, os fatos são obstinados. Venceram e obrigaram-me a aceitá-los, muito tempo antes que eu pudesse admitir a sua explicação espiritual. Esta veio sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados nem explicados de nenhuma outra maneira. Fecha aspas. Leon Denis, depois da morte, 18ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1994, páginas 161 e 162. Parte 3ª, capítulo 19, tradução João Lourenço de Souza. Continuando. O elemento utilizado pelos espíritos para esse tipo de produção fenomênica é, basicamente, o ectoplasma. Abre parênteses, do grego ectos, fora, exterior, mais plasma. Fecha parênteses. Palavra criada por Charles Richer, entre parênteses 1850 a 1935. Quando, numa série de sessões com a célebre médium Eva Carrier, entre parênteses depois, Wasper, conhecida como Eva C., acontecidas em 1903, na antiga Argel, observou que os fenômenos ocorriam graças a uma substância esbranquiçada que dela saía. Mais tarde constatou-se que essa substância viva, manipulada pelos espíritos, é que torna realmente possível o surgimento das formações visíveis, entre parênteses, luminosas ou não, ou até só tangíveis, conhecidas como materializações. Albert Schrenck Notzing, entre parênteses 1862 a 1929, famoso pesquisador alemão que também acompanhou Eva C. e outros médiuns famosos, denominou-a teleplasma, entre parênteses, entre aspas, Materializations Phenomena, 1914, fecha parênteses, fecha aspas. Nota de rodapé. Em biologia, como se sabe, o vocabulário designa a parte da substância citoplásmica mais proximamente ligada à membrana plásmica, ou ou seja, a película externa do citoplasma. Continuando. O ectoplasma, como opina Arthur Conan Doyle, abre aspas, é a mais proteica das substâncias e pode manifestar-se de muitas maneiras e com propriedades variáveis. Fecha aspas. Abre parênteses. Abre aspas. História do Espiritismo. Fecha aspas. São Paulo, Pensamento, 1995, página 352. Capítulo 18. Fecha parênteses. Com base nos experimentos, observações e informações de notáveis investigadores como W. J. Crawford, Charles Richer, Gustave Jelly, Albert Schrenck Notzing, Juliette Alexandre Bisson, entre parênteses, Madame Bisson, William Crookes, Johann C. F. Zollner, Paul Gibier, Ernesto Bozano, Gabriel Delan, Alexandre Aksakov, Albert Costa, Violette T. Daly, Hernani Guimarães Andrade, Carlos de Brito Embaçaí e outros, é possível já catalogar algumas características do ectoplasma. Nota de rodapé. A respeito desse imenso esforço desenvolvido
pelos cientistas buscando conhecer o ectoplasma e os efeitos dele resultantes, lembra Antônio Lima, abre aspas, para a consecução de tamanha obra de investigação e fiscalização científica, houve um singular movimento de interesse e sincero amor à verdade, levando muitos cultores de física a construírem uma aparelhagem para os diversos casos, como o magnetoscópio de Hutter, o pêndulo de Price, o biômetro de Lucas, o galvanômetro de Puffontaine, o magnetômetro de Forlin e Baraduc, o cilindro de Torre, o estenômetro de Joy, o aparelho elétrico de Kroll, o sensivômetro de Dudley, o aparelho de File e, finalmente, as moldagens de parafinas feitas ao professor Denton. Também se criou a báscula para registrar a perda de peso do médium. Darsoval inventou o selenoide, Debzel outro galvanômetro. Fecha aspas. Antônio Lima, Vida de Jesus, quarta edição, Rio de Janeiro, FEB 1982, página 196. Assim, tem-se observado que se trata de uma substância de natureza filamentosa ou fibrosa que, quando visível, pode apresentar-se branca, preta ou cinzenta, embora a primeira seja a mais frequente, e por vezes apareçam outras três simultaneamente. A sensibilidade é variável, podendo parecer luminosa e com intensidade que cresce ou diminui. Pode também ser invisível e ainda comparecer tangível ou não. Geralmente, ao natural, é inodora, embora às vezes possa desprender um odor particular difícil de ser descrito. Entre parênteses, anota Conan Doyle, que Notzing, ao reduzir as cinzas, uma porção de ectoplasma registrou o cheiro de chifre queimado. Por vezes o ectoplasma é frio e úmido, em outras viscoso e semilíquido, mas raramente seco e duro. Quando forma cordas é duro, fibroso, nodoso. Dilata-se ou expande-se fácil e suavemente. Ao tato pode-se senti-lo como uma teia de aranha. Uma corrente de ar pode agitá-lo e movê-lo. Pode-se, às vezes, lentamente movê-lo numa espécie de movimento reptiliano sobre o corpo do médium. Outras vezes é movimento súbito e rápido.